Era véspera de Natal quando descobri que nossa família tinha uma tradição que nenhuma outra conhecia. O cheiro de canela e cravo pairava pela casa como um abraço morno, misturando-se ao aroma doce do pudim de leite condensado que minha avó preparava desde as primeiras horas da manhã. Eu tinha apenas 8 anos, mas já sabia que aquele dia seria diferente de todos os outros natais que havia vivido. Minha avó Maria, com seus cabelos prateados sempre presos em um coque perfeito, me chamou para a sala de estar com aquela voz melodiosa que parecia carregar segredos de gerações passadas. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, seguravam delicadamente uma caixa de madeira escura que eu nunca havia visto antes. O verniz estava desgastado nas bordas, revelando a madeira natural por baixo, e pequenos entalhes decorativos dançavam ao redor da tampa como rendas esculpidas. Meu netinho, ela disse, e sua voz tremia ligeiramente com uma emoção que eu não conseguia identificar. Chegou a hora de você conhecer nossa tradição mais especial. Uma tradição que vem de muito longe, de tempos em que o Natal era celebrado de forma bem diferente. Sentei-me no tapete felpudo aos pés da poltrona dela, sentindo o calor da lareira crepitar nas minhas costas. As chamas dançavam e estalavam, criando sombras que brincavam nas paredes cobertas de fotografias antigas em molduras douradas. O som hipnotizante do fogo se misturava aos ruídos distantes da cozinha, onde minha mãe e minhas tias preparavam a ceia, suas vozes se entrelaçando em conversas animadas pontuadas por risadas calorosas. Vovó abriu a caixa com cuidado reverente, e um aroma antigo escapou dela, uma mistura de madeira velha, lavanda seca e algo indefinível que cheirava memórias. Dentro, aninhadas em tecido de veludo vermelho desbotado, estavam as coisas mais extraordinárias que meus olhos já haviam contemplado. Teias de aranha feitas de fios prateados tão delicados que pareciam ter sido tecidas por fadas. Estas teias, vovó começou, sua voz assumindo o tom solene de quem conta uma história sagrada, foram feitas pela minha bisavó, lá na Alemanha, antes de ela vir para o Brasil. Cada fio foi cuidadosamente entrelaçado durante as longas noites de inverno, quando a neve cobria tudo lá fora e a família se reunia ao redor da lareira para contar histórias e manter vivas as tradições. Ela pegou uma das teias com dedos trêmulos mas seguros, e eu pude ver como a luz da lareira se refletia nos fios prateados, criando pequenos arco-íris que dançavam e piscavam como estrelas capturadas. A teia era perfeitamente simétrica, com padrões intrincados que pareciam contar uma história própria, cada curva e cada encontro de fios carregando significado e beleza. Na Alemanha, continuou vovó, havia uma lenda sobre uma pobre viúva que não tinha dinheiro para decorar sua árvore de Natal. Ela e seus filhos foram dormir tristes na véspera de Natal, mas durante a noite, as aranhas da casa teceram as mais belas teias ao redor da árvore. Quando o menino Jesus passou por ali, transformou todas as teias em prata e ouro, criando a decoração mais linda que já se viu. Meu coração batia mais forte enquanto eu absorvia cada palavra. A história parecia ganhar vida na voz da minha avó, e eu podia quase ver aquela família alemã, podia sentir o frio da neve do lado de fora e o calor da esperança dentro de casa. O cheiro de pinheiro da nossa própria árvore de Natal, que estava no canto da sala ainda sem decoração, parecia ficar mais intenso, como se estivesse respondendo à história. Mas por que teias de aranha, vovó? Perguntei, minha curiosidade infantil não conseguindo se conter. Ela sorriu, e suas rugas se aprofundaram ao redor dos olhos azuis que brilhavam com amor e sabedoria. Porque, meu querido, as teias de aranha representam a conexão entre todas as coisas. Cada fio está ligado a outro, assim como cada pessoa está conectada à sua família, às suas tradições, às suas memórias. E no Natal, essas conexões se tornam ainda mais fortes. Naquele momento, minha mãe entrou na sala, secando as mãos em um pano de prato bordado. Seus cabelos castanhos estavam ligeiramente desarrumados pelo calor da cozinha, e suas bochechas rosadas brilhavam com o suor do trabalho. Ela parou ao nos ver com a caixa aberta, e um sorriso nostálgico iluminou seu rosto. Ah, as teias da bisavó Greta, ela disse, aproximando-se e ajoelhando-se ao meu lado. Eu me lembro da primeira vez que vovó me mostrou elas. Eu tinha mais ou menos a sua idade. E agora é a vez dele, disse vovó, estendendo uma das teias para mim. Cada geração deve aprender a tradição, deve sentir a magia que vem de muito longe. Peguei a teia com mãos trêmulas, sentindo o peso surpreendente daqueles fios aparentemente etéreos. Era como segurar um pedaço de história, um fragmento de sonho materializado. Os fios eram mais resistentes do que pareciam, mas ainda assim delicados o suficiente para que eu soubesse que precisava ter muito cuidado. Agora, disse vovó, levantando-se da poltrona com a graça de quem já havia feito aquele movimento milhares de vezes, vamos decorar nossa árvore com as teias da família.
Caminhamos juntos até a árvore de Natal, que se erguia majestosa no canto da sala. Era um pinheiro verdadeiro que meu pai havia escolhido cuidadosamente na fazenda do seu Joaquim, e seu aroma fresco e resinoso preenchia aquele canto da casa com a essência pura do Natal. As agulhas verde escuras brilhavam sob a luz suave das lâmpadas, e eu podia ouvir o leve farfalhar dos galhos quando a brisa da janela entreabertos tocava. Vovó me ensinou como pendurar as teias nos galhos, mostrando-me os pontos exatos onde elas ficariam mais bonitas e onde a luz as faria brilhar com mais intensidade. Cada teia tinha seu lugar especial, como se a árvore tivesse sido feita especificamente para elas. Enquanto trabalhávamos, ela me contava mais histórias sobre nossa família, sobre como a bisavó Greta havia trazido essa tradição da Europa, sobre como cada Natal ela criava novas teias para adicionar à coleção. A bisavó Greta dizia que cada teia carregava um desejo. Vovó murmurou enquanto ajustava uma teia particularmente elaborada em um galho mais alto. Um desejo de união, de amor, de que a família permanecesse sempre conectada, não importa o que acontecesse. Quando terminamos, a árvore estava transformada. As teias prateadas capturavam e refletiam a luz das velas que minha mãe havia acendido pela sala, criando um espetáculo de brilhos e sombras que dançavam pelas paredes. Era como se a árvore tivesse ganhado vida própria, como se cada teia fosse um portal para um mundo mágico onde os desejos se tornavam realidade. O resto da família começou a se reunir na sala. Meu pai chegou do trabalho com as bochechas vermelhas do frio de dezembro, trazendo consigo o cheiro de ar puro e a energia contagiante de quem estava ansioso para celebrar. Meus tios e tias foram chegando um por um, cada um carregando pratos cobertos com panos bordados, enchendo a casa com uma sinfonia de aromas que fazia meu estômago roncar de antecipação. Mas foi quando meu primo João, apenas 2 anos mais velho que eu, viu a árvore que algo mágico aconteceu. Ele parou na entrada da sala, seus olhos arregalados de admiração, e sussurrou: "Nossa, que árvore mais linda! Parece que tem estrelas presas nela." E era exatamente assim que eu me sentia. As teias não eram apenas decorações, elas eram estrelas capturadas, eram pedaços de céu que nossa família havia conseguido trazer para dentro de casa. Cada fio prateado pulsava com uma luz própria, como se carregasse dentro de si toda a magia do Natal. Durante a ceia, que se estendeu pela mesa grande da sala de jantar coberta com a toalha de renda que só saía nos dias especiais, as teias continuaram a brilhar na árvore próxima. O som das conversas animadas, das risadas calorosas e do tilintar dos talheres contra os pratos se misturava com o crepitar suave da lareira, criando uma sinfonia de felicidade que parecia envolver toda a casa. Minha avó havia preparado sua famosa rabanada, que derretia na boca liberando sabores de canela e baunilha que pareciam abraçar minha alma por dentro. O peru estava dourado e suculento, e quando meu pai o cortou, o vapor que se elevou carregava aromas que faziam todos suspirarem de satisfação. As conversas fluíam naturalmente, pontuadas por histórias engraçadas do ano que passou e planos esperançosos para o ano que estava por vir. Mas meus olhos sempre voltavam para as teias na árvore. Elas pareciam pulsar com vida própria, como se estivessem respirando junto com a casa, absorvendo toda aquela alegria e amor familiar para depois irradiá-los de volta multiplicados. Foi quando minha tia Rosa, a mais nova das irmãs da minha mãe, perguntou sobre as teias que vovó decidiu contar a história completa para toda a família reunida. Sua voz assumiu novamente aquele tom solene e carinhoso, e todos na mesa se calaram para ouvir. Até mesmo as crianças menores pararam de brincar com a comida. A bisavó Greta, começou vovó, chegou ao Brasil em 1892, trazendo apenas uma mala pequena e esta caixa de teias. Ela era muito jovem, tinha apenas 17 anos, e vinha para se casar com um homem que mal conhecia, o bisavô Heinrich, que já estava aqui há 2 anos tentando estabelecer uma vida nova. A mesa estava completamente silenciosa agora, apenas o som suave da chuva que havia começado a cair lá fora pontuava a narrativa. Gotas grossas batiam contra as janelas em um ritmo hipnotizante, como se o próprio céu estivesse prestando atenção à história. O primeiro Natal dela no Brasil foi muito difícil, continuou vovó, sua voz carregada de emoção. Ela sentia muita saudade da família que havia deixado na Alemanha, da neve, das tradições que conhecia desde criança. Heinrich tentava consolá-la, mas ele também estava lutando para se adaptar a esta terra nova e estranha. Eu podia imaginar a bisavó Greta, uma jovem loira de olhos azuis como os da vovó, sentada sozinha em uma casa simples, olhando pela janela para um céu tropical que nunca nevaria, sentindo o peso da saudade apertar seu peito como uma mão fria. Foi então que ela decidiu recriar um pedaço da sua terra natal aqui, vovó continuou. Ela pegou as teias que havia trazido da Alemanha e as pendurou na primeira árvore de Natal que conseguiu encontrar aqui no Brasil.
Era uma pequena araucária que Heinrich havia cortado na mata próxima, bem diferente dos pinheiros europeus, mas que serviria para manter viva a tradição. Minha mãe se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E funcionou, não foi, mãe? Funcionou, confirmou vovó com um sorriso. Naquela noite de Natal, quando as teias estavam penduradas na árvore e as velas acesas ao redor, Greta sentiu pela primeira vez que poderia ser feliz no Brasil. Ela percebeu que as tradições não estavam presas a um lugar específico, mas sim ao amor que colocamos nelas. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Eu olhei ao redor da mesa e vi que todos estavam tocados pela história, cada um provavelmente pensando em suas próprias conexões com o passado, em suas próprias tradições familiares. Foi meu pai quem quebrou o silêncio, sua voz ligeiramente rouca de emoção. E desde então, a cada Natal, as teias são penduradas na árvore da família. Exatamente, disse vovó. E cada geração adiciona algo novo à tradição, mas sempre mantendo a essência original. A bisavó Greta fez as primeiras teias, a vovó Ingrid, minha mãe, aprendeu a fazer outras, eu aprendi também, sua mãe aprendeu, e agora chegou a vez de vocês, crianças, aprenderem. Meu coração disparou. Você vai me ensinar a fazer teias, vovó? Claro que sim, meu querido. Mas não hoje. Hoje é para sentir a magia, para entender o significado. Amanhã, quando a correria do Natal passar, começaremos suas primeiras lições. O resto da noite passou como um sonho dourado. Depois da ceia, nos reunimos na sala ao redor da árvore decorada com as teias ancestrais. Meu tio Pedro pegou seu violão e começou a tocar canções natalinas, sua voz grave e melodiosa preenchendo a casa com música que parecia fazer as teias brilharem ainda mais intensamente. Cantamos juntos, nossas vozes se misturando em harmonias imperfeitas, mas cheias de amor. Noite Feliz nunca havia soado tão bonita quanto naquela noite, com as vozes da família se entrelaçando como os fios das teias na árvore, cada uma contribuindo para criar algo maior e mais belo do que qualquer uma poderia criar sozinha. As crianças menores começaram a ficar sonolentas, aninhando-se nos colos dos adultos como gatinhos procurando calor. O fogo na lareira havia diminuído para brasas que brilhavam como rubis, irradiando um calor suave que nos envolvia a todos em um abraço coletivo. Foi quando minha prima pequena, a Sofia de apenas 4 anos, apontou para a árvore com seu dedinho rechonchudo e disse com a voz sonolenta: "Tia, as teias estão brilhando sozinhas." Todos olhamos para onde ela apontava, e realmente, as teias pareciam ter uma luminosidade própria, como se estivessem absorvendo todo o amor e alegria da família e os transformando em luz. Era impossível dizer se era apenas o reflexo das velas e da lareira, ou se havia algo mais mágico acontecendo. "É a magia do Natal", sussurrou vovó, e sua voz carregava uma convicção tão profunda que ninguém ousou questionar. Quando uma família se reúne com amor verdadeiro, quando as tradições são honradas e os corações estão abertos, a magia acontece naturalmente. Naquela noite, quando finalmente fui para a cama, minha cabeça estava cheia de imagens das teias prateadas, da história da bisavó Greta, do brilho nos olhos da minha família. Deitado no meu quarto, podia ouvir os adultos conversando baixinho na sala, suas vozes se misturando com o som suave da chuva que continuava a cair. Fechei os olhos e tentei imaginar a bisavó Greta em sua primeira noite de Natal no Brasil, sozinha e com saudade, mas determinada a manter vivas as tradições que conectavam ela à sua família distante. Pensei em como ela deve ter se sentido ao ver as teias brilhando na árvore brasileira, como deve ter percebido que o amor e a tradição podiam florescer em qualquer lugar onde houvesse corações dispostos a cultivá-los. No dia seguinte, como prometido, vovó me ensinou os primeiros passos para fazer uma teia de aranha de Natal. Sentamos juntos na varanda dos fundos, onde a luz da manhã era suave e dourada, e ela me mostrou como segurar os fios prateados, como entrelaçá-los com paciência e cuidado. O segredo, ela me disse enquanto guiava minhas mãos pequenas e inexperientes, não está na perfeição dos fios, mas no amor que você coloca em cada movimento. Cada nó que você faz é uma oração, cada curva é um desejo de felicidade para a sua família. Meus primeiros tentativas foram desastrosas. Os fios se embaraçavam, os nós ficavam tortos, e mais de uma vez eu quis desistir, frustrado com minha falta de habilidade. Mas vovó era paciente, suas mãos experientes sempre prontas para me ajudar a desfazer os erros e recomeçar. A bisavó Greta também teve dificuldades no início. Ela me consolou quando eu suspirei de frustração pela 10ª vez. Ela me contou que sua primeira teia levou 3 dias para ficar pronta, e mesmo assim ficou torta. Mas ela pendurou na árvore com o mesmo orgulho que sentia pelas teias perfeitas, porque sabia que havia colocado seu coração nela. Essas palavras me deram nova energia.
Continuei tentando, e lentamente, muito lentamente, comecei a entender o ritmo dos fios, a sentir como eles queriam se mover, como eles se conectavam uns aos outros para formar padrões cada vez mais complexos e belos. Quando o sol começou a se pôr, eu havia terminado minha primeira teia. Era pequena, irregular, com alguns nós mais apertados que outros, mas era minha. Segurei-a contra a luz dourada do entardecer e vi como os fios capturavam e refletiam a luminosidade, criando pequenos arco-íris que dançavam e piscavam. Está perfeita, disse vovó, e havia tanto orgulho em sua voz que meu peito se encheu de uma felicidade quente e dourada. Agora você faz parte da tradição. Agora você é um guardião das teias da família. Naquela noite, pendurei minha teia na árvore ao lado das teias ancestrais. Ela parecia pequena e simples comparada às obras-primas criadas por gerações de mulheres habilidosas da minha família, mas brilhava com a mesma luz mágica, como se a árvore a tivesse aceito como parte legítima da tradição. Os anos passaram, e a cada Natal eu criava novas teias, cada uma um pouco melhor que a anterior, cada uma carregando as memórias e emoções daquele ano específico. Aprendi que as teias não eram apenas decorações, mas diários feitos de fios prateados, cada uma contando a história de um momento da minha vida, de um Natal específico, de uma fase do crescimento da nossa família. Quando eu tinha 12 anos, minha irmãzinha nasceu bem no meio de dezembro, e eu criei uma teia especial para ela, com fios mais delicados e padrões que lembravam flores pequenas e delicadas. Quando vovó ficou doente, aos meus 15 anos, fiz uma teia com fios dourados misturados aos prateados, como uma oração silenciosa pela sua recuperação. E quando ela partiu, no meu 18º Natal, criei a teia mais elaborada que já havia feito, com padrões que contavam toda a história que ela havia me ensinado, desde a bisavó Greta até aquele momento. Pendurei-a no lugar de honra na árvore, bem no centro, onde a luz a fazia brilhar como uma estrela. Agora, tantos anos depois, quando meus próprios filhos se reúnem ao redor da árvore de Natal decorada com teias que atravessaram gerações, eu conto para eles a mesma história que vovó me contou naquela véspera de Natal mágica. Vejo o mesmo brilho de admiração nos olhos deles que eu sei que brilhava nos meus quando era criança. Minha filha mais velha, Ana, já aprendeu a fazer suas próprias teias, e suas criações são mais bonitas e elaboradas do que as minhas jamais foram. Meu filho caçula, Pedro, ainda está aprendendo, suas mãos pequenas lutando com os fios da mesma forma que as minhas lutaram décadas atrás. E quando olho para nossa árvore de Natal, decorada com teias que representam 5 gerações da nossa família, sinto a presença de todas as mulheres que vieram antes de mim. Sinto a bisavó Greta, com sua coragem de manter vivas as tradições em uma terra nova. Sinto minha vovó Maria, com sua paciência infinita e sua sabedoria gentil. Sinto minha mãe, que me ensinou que as tradições devem evoluir mas nunca perder sua essência. E sei que quando meus filhos tiverem seus próprios filhos, eles também contarão essa história, também ensinarão as pequenas mãos a entrelaçar fios prateados, também sentirão a magia que conecta nossa família através do tempo e do espaço. Porque as teias de aranha de Natal não são apenas decorações. Elas são a materialização visível dos laços invisíveis que nos unem, são a prova de que o amor pode ser tecido em fios prateados e pendurado em árvores para que todos vejam. Elas são a promessa de que, não importa o que aconteça, não importa quão longe a vida nos leve uns dos outros, sempre haverá algo que nos conecta, sempre haverá um fio prateado que nos puxa de volta para casa. E a cada Natal, quando acendo as velas ao redor da árvore e vejo as teias brilharem na luz dourada, ouço a voz da minha vovó sussurrando no vento. Cada fio está ligado a outro, assim como cada pessoa está conectada à sua família, às suas tradições, às suas memórias. E no Natal, essas conexões se tornam ainda mais fortes. A tradição continua, os fios continuam sendo entrelaçados, e a magia continua brilhando nas teias prateadas que decoram nossa árvore de Natal, carregando consigo o amor de gerações passadas e a promessa de gerações futuras.